A farinha de amêndoas é muito cara? Eu faço uma pergunta porque muitas de vocês fazem uma afirmação com relação a isso. Dai, a farinha de amêndoas é muito cara para fazer os macarrons, eu fui procurar esse ingrediente, a gente vai falar sobre isso hoje, para vocês entenderem que a resposta é não. A farinha de amêndoas não é muito cara para o resultado que a gente vai ter nesse docinho. E a gente vai fazer uma comparação e eu vou explicar algumas coisas para vocês com relação ao custo da farinha, a quantidade que é usada e qual o rendimento que a gente tem dos macarrons. Quando as pessoas começam a fazer macarrons, sempre surge essa pergunta. E nessa live de hoje eu vou falar sobre tudo da farinha de amêndoas, inclusive quanto que a gente utiliza, valor que é gasto, rendimento que existe e a possibilidade de vocês estarem comprando uma farinha melhor ou não, né? Tendo um custo melhor, tá? Eu sou Daiana Dias, chefe confeiteira há mais de 10 anos, especialista em macarrons. E aqui eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrons sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. A gente tem live todas terças e quintas e a partir de hoje vão ser todos os dias. Então amanhã eu tenho live também às 14, quarta-feira, quinta, sexta. Eu terei live com vocês aqui às 14 horas. Já coloca no relógio, coloca no despertador. E também, ó, gente, manda esse aviãozinho aqui para alguém que você conheça, que faça macarrons. Ou alguém que você conheça que queira aprender a fazer macarrons. Então, onde eu tinha parado? Muitas alunas chegam para mim com essa resposta já dada. Dai, a farinha de amêndoas é muito cara. E aí eu falo, gente, não é caro. Se você for fazer um bolo, você vai ver que você tem ali leite condensado, chocolate, creme de leite, muitas vezes chocolate nobre, chocolate em pó, manteiga, ovo, farinha, açúcar, e aí uma série de ingredientes. E o bolo, ele por si só, ele não é só um bolo, ele tem o recheio, tem a cobertura, tem aí o pó dourado, tem o pó prateado, tem o gel. Tudo isso envolve um bolo, né? Uma fatia de bolo ou um brigadeiro. Quando a gente vai fazer o brigadeiro, tem a forminha, tem o granulado, tem o chocolate em pó, tem o chocolate gourmet, tem o leite condensado e creme de leite. Todos esses ingredientes são mais caros. No macarrão, a gente tem aí o açúcar, que eu utilizo muito pouco, 150 gramas, 120, 130. O açúcar impalpável, hoje ele está com um custo um pouquinho maior, porém, quando a gente mistura com açúcar de confeiteiro, que a gente também utiliza em um dos nossos ingredientes, ele acaba diminuindo o custo, porque fica um pelo outro, e é metade, metade. E aí a gente tem um custo de R$8, mas eu também só utilizo 100, 120, 150 gramas. Então, esse R$8 está dividido aí, ó, fica menos de R$1 por ingrediente. Aí eu tenho os ovos, a gente utiliza no máximo 3 a 4 ovos, que a gente utiliza só a clara, e ainda dá para você reutilizar a gema, né? Fazer pudim, fazer quindim, fazer outras sobremesas. E aí você tem também, na hora que você bate essa clara, ela vai dobrar de volume. Então, você tem aí um produto que vai triplicar ou quadriplicar de volume no final. E aí a gente tem a farinha de amêndoas, que é o único ingrediente que as pessoas acreditam que é caro pelo fato de ter que comprar 1 quilo. Ou, se você tiver na sua região, como comprar 150 gramas, você vai comprar 150 gramas. Quando a gente vai para a receita, que eu falo 3 ovos, as pessoas vão lá e pegam cálculo de 3 ovos. Quando a gente fala 150 gramas de açúcar, ela faz o cálculo de R$4,50, utiliza 150, dá 60 centavos de açúcar. Mas quando eu falo na farinha, ela tem que comprar 1 quilo ou meio quilo, ela não fica comprando de 150, porque é um ingrediente que você não vai encontrar tão fácil na esquina, no mercado. Então, você tem que pedir na internet ou ir numa loja, e você não vai ficar comprando de 150, 150 gramas. Aí você faz o quê? Compra o quilo. E o quilo vai ser, em média, 100, 120, 130 reais com frete. Vamos calcular, se você compra na sua região, a 100 reais. Eu só vou utilizar 120, 130, no máximo 150 gramas. O que vai te dar uma despesa de 12 a 15 reais, de 10 a 15 reais, né? Mas vamos colocar aí que a gente peneirou e teve algumas perdas. Então, é uma despesa de 12 a 15 reais para fazer 40 macarrons. A minha receita, ela rende 40 macarrons.
Então, assim, vamos anotar. Para tirar isso da cabeça de vocês. Eu trouxe até aqui a quantidade de farinha de amêndoas que eu utilizo para fazer 40 macarrons. 40 macarrons, gente. 40 macarrons no valor de R$6, né? A gente tem aí entre 7, 6,50, R$6. 40 macarrons no valor de R$6 dá R$240. Eu comprei a R$100 o quilo da farinha de trigo, eu usei 150 gramas, R$15. Se você for fazer as contas, com R$15 de farinha de amêndoas, que é o ingrediente mais caro da minha receita, eu consigo ter aí R$240 de macarrons. Então, assim, é surreal do lucro desse doce. Ah, Dai, mas eu vou começar agora, eu não vou vender o meu macarrão a 6, eu vou começar a vender o meu macarrão a 5, o macarrão tradicional. Essa receita aqui, rende para mim 40 macarrões tradicionais, que é aquele, né? Ele não é o mini e também não é o mega, ele é o tradicional que cabe no blister certinho, na embalagem de blister. Então, se eu tenho 40 macarrões a R$5, eu tenho aí R$200. E eu tenho aqui, ó, a farinha de amêndoas, que eu gastei 15 para fazer a minha receita. Ah, Dai, mas tem os outros ingredientes. Mas eu estou falando aqui do ingrediente mais caro de uma receita que é totalmente barata. E aí, quando você pensa nisso, você acha que a farinha de amêndoas é cara, porque quando você vai fazer um brigadeiro, todos os ingredientes são mais caros. Quando você vai fazer um bolo, a pasta americana está quase R$30 hoje. Então, todos os ingredientes são muito caros. Né? Você vai fazer um bolo para você cobrir com pasta americana, com uma pasta, você só cobre um bolo de 15. E aí o bolo de 15, só de pasta tem R$30, só de recheio, imagine, só de massa. E aí vai de decoração. Então, o macarrão, ele tem... E assim, um bolo de 15 hoje, se você vender ele muito bem, você vende ele a R$240. Vamos fazer essa... Porque assim, tem muita gente que faz bolo, muita gente que faz brigadeiro. Mas vamos fazer esse cálculo. Um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Você gasta a massa, você gasta o recheio, gasta a pasta americana, que só de pasta aí tem R$30, né? E gasta ganache para poder ficar blindado e tem a decoração. Eu não tenho aqui em mãos o custo desse bolo, mas você não vende um bolo de 15, que é pequeno, que dá 7, 8 fatias, a R$240. Né? A não ser que você já tenha um nome, mas você vai começar aí de 150, 180, R$200, depende de como você faz sua decoração. Já os macarrons, você pode começar ele no preço mais baixo de R$5, você está vendendo ele por 200, gastando R$15 de farinha de amêndoas. Tá? Sendo que, vamos colocar os outros ingredientes, tá? Eu anotei aqui, açúcar refinado. Quanto é que tá hoje o saco do açúcar refinado? R$4,50. A gente gasta uma média aí entre 100 e 150 gramas. Vamos colocar aqui 67 centavos. Açúcar impalpável, junto com açúcar de confeiteiro. Eu botar uma média de R$9 quando a gente mistura os dois. R$9 eu gastando aí entre 100 e 150 gramas, vou colocar o máximo, dá R$1,35. Meu segundo ingrediente, tá? O primeiro 67, o segundo R$1,35. Claras de ovos. Se eu colocar entre 3 e 4 claras, dá R$2. E a farinha de amêndoas que dá 15. Então, vamos colocar aí R$2 mais 67 centavos, mais R$1,35, mais R$15. São os 4 ingredientes, gente. São só 4 ingredientes que eu uso na minha massa. Isso não é o custo do meu docinho, tá? Esses são os 4 ingredientes. Aí você vai somar a mão de obra e somar também, eu já falei sobre isso aqui, e somar também os custos adicionais. Mas aqui, ó, 2, 10, sobe 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu só somar aqui para vocês. 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, deu R$19. R$19 deu o custo da minha massa para 40 macarrões. Aí, o que eu vou utilizar mais? Recheio. Meu recheio, gente, eu já tenho aqui anotado, porque eu já sei, ele custa R$10 mais ou menos para 40 macarrões, sendo que a gente coloca uma gotinha em cada macarrão. Então, o meu recheio custa uma média de R$10 a R$12 no máximo para 40 macarrões. Só aí eu tenho R$32 e eu faço 40 macarrões. Vamos colocar esses R$8 que seja a embalagem, que seja um pó perolado que eu queira colocar, algum detalhe, uma fitinha. Eu ainda coloco aí R$8 sobrando muito. Então, eu vou ter aí um custo de R$40 para 40 macarrões.
Eu quero vender meu macarrão a R$ 4. Surreal. Você não vai poder fazer isso, mas vamos dizer que você deu a louca, botou uma promoção de final de semana, o custo do seu macarrão é R$ 1, você vai vender a 4. Você vai ter aí R$ 3 de lucro. Tá? R$ 3. Eu quero vender meu macarrão, que normalmente é o preço de mercado hoje, aqui em Salvador principalmente, né? Que a gente já fez pesquisa de mercado, tá entre R$ 6. Você pode chegar entre 6,50. Tem alguns lugares que já tem nome 7, tem lugares que você consegue chegar até 6, mas respeitando o mercado, suas concorrentes, o tempo que você gastou, o custo que você levou, R$ 6. Então, gente, a farinha de amêndoas, ela não é um ingrediente caro com base na quantidade de macarrões que você faz e no valor que você vende. Mas é um ingrediente que você precisa se organizar para comprar, principalmente porque você precisa de uma farinha de qualidade, não compre em qualquer lugar. Mas mesmo ela sendo de qualidade, o valor que eu te passei é entre R$ 100 o quilo da farinha de amêndoas para macarrão. Você pode encontrar aí R$ 70, 80 de qualquer outro lugar, mas talvez essa não seja farinha de macarrões. Aí você chega, gasta R$ 70, quando você peneira aí, paga menos, e aí você tem uma perda de 30% da sua farinha, porque está com aqueles grãos maiores. Mesmo você triturando depois, você tem essa perda de tempo, de trabalho, ou a farinha de amêndoas ela não está seca, ou ela está muito oleosa, envelhecida, não é própria para macarrão. Então, a farinha de amêndoas apropriada para macarrões, ela tem um custo de R$ 100 em média o quilo. O quilo. E aí você vai usar apenas entre 100 e 150 gramas para uma receita. Então, vamos calcular, não é com base no valor e no todo que você precisa comprar, mas o que você vai gastar para cada receita. E aí você vai entender, fazendo comparação com outros doces que você precisa fazer na confeitaria, ou com bolos, ou com sobremesas, de que esse doce como um todo, pelo fato de ter 3 ingredientes muito baratos e ter um que é um valor um pouco mais alto com relação aos outros 3, você aí tem um custo que você acha que é caro, mas é um mito. Tá certo? Aí as pessoas falam assim, eu acho caro porque a farinha de castanha de caju é muito barata, a farinha de amendoim é muito barata, porém não vai lhe dar o mesmo resultado que você precisa. Realmente, quando você vai calcular e pode substituir para fazer testes, para fazer uma quantidade maior, você pode substituir por essas 2 farinhas, porque o que não pode é a gente ter perdas, tá? Mas você vai substituir por essa farinha, você vai ter aí um doce, gente, com um custo em torno de 50 centavos, se você tirar a farinha. E aí você vai pegar um custo de um doce de 50 centavos e vender para o cliente por 6, por R$ 7, fazendo com farinha de amendoim ou farinha de castanha de caju. O cliente quer o melhor, até porque a gente sabe que a farinha de amêndoas é proteína pura, ela é saudável, ela é recomendada. Se tratando de que o seu macarrão ele é um doce sem glúten, você pode indicar ele para pessoas que não consomem glúten, então assim ela vai ter aí muita proteína dentro desse doce. É claro que tem 2 tipos de açúcar, não é um doce light, não é um doce para quem quer algo diet, quer algo fit, saudável, não é isso. Porém, é um doce que tem uma quantidade muito grande de amêndoas e uma quantidade muito grande de proteína, pelo fato da amêndoa ser muita proteína, tá certo? Então, assim, vamos desmistificar quando a gente tira uma conclusão com base apenas em uma informação específica. Eu estou tendo informação aqui de que o doce, ele é caro, não é. O ingrediente mais caro da minha receita é a farinha de amêndoas. Quando eu coloco todos juntos, um pelo outro, eu percebo que o custo dele é muito barato, ainda assim. Quando eu fazia bolos, eu usava manteiga nos meus bolos, chocolate nobre. O chocolate nobre está R$ 40 o quilo, às vezes até mais caro. A manteiga, a gente sabe aí que a gente encontra, se a gente pesquisar muito, R$ 40. Então, assim, se você for usar ingredientes de qualidade, como a gente está usando nos macarrões, que o único ingrediente que eu falo que tem que ter uma qualidade específica é a farinha de amêndoas, já que o ovo, você não vai ter ovo de melhor ou menor qualidade, você não vai ter um açúcar de menor ou melhor qualidade, você vai ter aí o açúcar refinado, porque ele realmente vai dissolver mais rápido. Você não vai ter um açúcar impalpável de menor e menor qualidade. Não, não existe. Você vai ter açúcar refinado, açúcar impalpável e ovo. Porém, com relação à farinha de amêndoas, ela tem que ter qualidade. E aí não vale a pena a gente perder 10, 15 reais no quilo da farinha para trazer uma farinha que não seja de qualidade e traga um prejuízo para você. Tá certo? Então,
Eita, me deu sede agora. Então, toda vez que alguém te disser assim, eu não faço macarrão porque a farinha de amêndoas é cara, você fala assim, não conte só um ingrediente, porque senão você deixaria de fazer o bolo porque a manteiga é cara. Ou deixaria de fazer o brigadeiro gourmet porque o chocolate é caro, né? Ou deixaria de fazer uma ganache porque o chocolate é caro também. Mesmo cobertura fracionada, né, que a gente utiliza para blindar as ganaches hoje, mesmo a cobertura fracionada, ela está muito cara quando você coloca aí o creme de leite, faz a blindagem. Inclusive, tem gente fazendo hoje blindagem econômica com água, justamente para diminuir o custo do creme de leite. E aí, você deixaria de fazer todos esses produtos. Então, quando fizer um custo de um produto, não pensem com base em um ingrediente. É porque às vezes assusta a pessoa sair para comprar uma dúzia de ovos a R$ 30, ou uma placa de ovos, né? R$ 30, ou ela sair para comprar o açúcar 5, o impalpável a 10, e aí quando vai para farinha de amêndoas ela tem que pagar 100. Mas ela vai fazer quantas receitas com aquela farinha de amêndoas? 1 quilo de farinha de amêndoas, 1 quilo de farinha de amêndoas, eu faço entre 6 e 7 receitas. Dá 6.600 no caso. Então 6 e um pouquinho, né? Ainda sobra aí. Mas se eu fizer 6 receitas a 40 macarrons, eu tenho aí 240 macarrons. Então, vamos fazer as contas. 240 macarrons a R$ 5 dá quanto? Dá R$ 1.200. Se a gente for pensar por esse lado, dá R$ 1.200. A R$ 5 eu estou fazendo o macarrão, tá? Estou dando aqui várias opções para vocês, não pensando assim que você tem que trabalhar com o meu preço, mas sabendo que você tem que trabalhar com o preço de mercado. Mas vamos supor, com 1 quilo de farinha de amêndoas, eu faço 6 receitas e ainda sobra aí 600 gramas, né? Mas eu faço 6 receitas. Cada receita minha dá 40 macarrons. Então, 6 receitas vezes 40 dá quanto? 240 macarrons, né? 6 vezes 40, 240 macarrons. 240 macarrons, muito por baixo, num valor de promoção. Você fazendo ele a R$ 5, você vai ter aí R$ 1.200, tá? Então, só depois que você faturar seus R$ 1.200 aí de faturamento é que você vai precisar comprar mais 1 quilo de farinha. Então, vamos pensar como todo e vamos calcular como um todo. Não vamos calcular só um ingrediente. E é por isso que eu queria desmistificar. É claro que tem que ser uma compra programada, você vai fazer essa compra, como eu te falei, pela internet, esperar 7 dias, então você não vai poder chegar aqui no mercado e comprar só a quantidade pequena de açúcar, do ovo. Você vai ter que ter aí entre 2 e 3 quilos de farinha de amêndoas estocado, tipo, tá acabando o meu último quilo, né? Dá para fazer mais 6 fornadas, eu vou comprar mais 3 quilos, que é normalmente o que eu compro, 2 a 3 quilos. E aí sempre eu estou fazendo esse pedido. Vai depender da sua saída e da sua demanda. E outra coisa muito importante é não ter perda na farinha. É isso que vai fazer com que você não aumente o custo do seu doce. O recheio, alguém botou aqui o recheio tem uma média de 10 a 12 reais aí por 40 macarrons que eu utilizo, tá? Se for ganache, se for um brigadeiro gourmet. Mas assim, a farinha de amêndoas, o mais importante que eu digo é você não ter perdas. Porque no início eu não comprava no fornecedor fixo e não tinha marcas fixas. Então eu ia, às vezes, numa loja e já tive várias perdas daquele saco de farinha. Eu comprava sacos pequenininhos e ficava mais caro. Aquele saco de farinha eu perdi todo porque ele estava oleoso. Ou então eu comprar um saco que não está oleoso, na hora de peneirar eu ter 30% a menos. E aí o que eu fazia? Aí eu pegava essa amêndoas e consumia dentro de casa, né? Consumia no café da manhã, consumia na salada de frutas, consumia às vezes em um bolo. Porém, quando você faz uma quantidade grande de macarrão, que você tem essa perda, você consumir isso também tem que estar dentro do custo lá. Mesmo que você não utilize, tem que estar dentro do custo. A não ser que você já tenha, eu gosto de consumir, minha família toda gosta, e a gente vai incluir isso aqui. Então, é como se eu pagasse por aquela amêndoa mais cara, né, para o meu custo particular, e não incluísse isso no custo do minha produção. Aí tudo bem, vale a pena. Mas você fica com aquele compromisso de consumir para conseguir, né, fazer jus aí o valor. Então, é muito melhor você comprar uma farinha de amêndoas extra fina, especial para macarrons, e não ter perda nenhuma e ter 100% de reaproveitamento. Até quando eu
peneiro, eu tenho 100% de aproveitamento, que é muito pouquinho, talvez assim, meia colherzinha de café que fique na peneira, porque ela tem a qualidade para macarrons. Hoje, inclusive, eu postei um Reels, e nesse Reels, uma das dicas que eu falo é sobre peneirar a farinha de amêndoas, para tirar qualquer tipo de grãos um pouco maior, e também para utilizar farinha de amêndoas extra fina. Por que extra fina, Dai? Eu tenho uma farinha de amêndoas fina no mercado, que muitas vezes não é apropriada para macarrão, e tem uma extra fina que ela passa na trama da peneira, se ela for média ou grande. Naquela trama bem fininha, muitas vezes eu tenho dificuldade, quando eu peneiro, ele fica meio empapado, fica meio oleoso, e não é bom para o macarrão isso, você esquentar a farinha na peneira. Então ela tem que passar aquela farinha com facilidade. No máximo você dá uma colheradazinha só para poder ela se misturar mais ali na peneira, mas não é bom você ficar esquentando e tentando fazer ela passar pela trama, tá certo? Então, assim, gente, vamos tirar esse mito de que a farinha de amêndoas é cara. Não é cara, tá? E o doce também, ele não é caro. Se você for ver um brigadeiro, que é só o brigadeirinho, hoje está vendendo por R$ 2,50, tem gente vendendo a R$ 3,00. O macarrão são 2 biscoitos, que a gente chama de domes, 2 rico em farinha de amêndoas, que ainda tem um recheio que é de ganache ou de brigadeiro. Só pelo recheio aí você já tem o valor de... Você pode vender aí de R$ 2,50, e aí você tem um custo muito baixo também. Então, assim, eu quero tirar esse mito porque é uma das coisas que eu mais ouvi na sala de aula, ou que eu mais ouvi das minhas alunas na hora de comprar os ingredientes, né? Porque primeiro a gente fala, compra os ingredientes, compra os utensílios, vê a receita toda para depois fazer. E aí a gente tem isso, na hora que a aluna vai comprar, ela não leva em conta o rendimento que ela vai ter e o tanto que ela vai fazer com aquela farinha de amêndoas. E aí ela precisa ir para o cálculo, ir para o papel, anotar, ir para a calculadora e pensar, com 1 quilo de farinha de amêndoas, eu vou fazer 6 receitas de macarrons. Cada receita, né? Vamos supor que você tenha alguma perda no início, que renda 35 para você. Cada receita que vai render entre 30 e 40, porque tem muitas pessoas que não gotejam direito no início, que o macarrão ele racha porque está lá com o forno ainda assim adequado, então pode ter um pouco de perda. Vamos pensar que você vai fazer 30 macarrons. 30 macarrons com 6 massas, né? Você vai fazer 6 vezes 3, 18, 180 macarrons. 180 macarrons a R$ 5, só aí dá R$ 900 a R$ 5, tá certo? Então a gente primeiro pensa assim, vale a pena fazer macarrão? Vou fazer uma pesquisa de mercado, vou procurar aqui em Salvador quem são as 3 pessoas que vendem macarrões. Com muita dificuldade você vai achar, com muita dificuldade você vai achar 3 confeiteiras, lojas eu acho que nem tem. Pode ter no máximo uma loja, ou tem no shopping tem uma loja que vende a R$ 9 o macarrão, mas você vai encontrar 3 pessoas. Olha o preço de mercado que você vai ver. Você não vai encontrar macarrões com menos de R$ 5. É 6, 6,50, 7, certo? E aí você faz esse cálculo. Não tem uma receita, mas são esses 4 ingredientes que você utiliza. Açúcar refinado, açúcar, uma média de 150 gramas de cada um. Vou colocar o máximo que você pode usar. Porque a gente tem a receita italiana, a receita suíça, então cada um tem uma diferença de gramagem. Mas vamos botar aí 150 gramas de açúcar refinado, 150 de açúcar impalpável, junto com de confeiteiro, 150 de farinha de amêndoas e 3 a 4 claras de ovos. Tá certo? Deixa eu pegar uma dúvida aqui. Dai, tenho interesse em fazer o curso de brigadeiro. Tem previsão de quando vai ter curso? Eu, como falei para vocês, resolvi só falar de macarrões aqui, porque eu só estou fazendo macarrões. Então, nesse momento, eu só estou fazendo e vendendo macarrões e dando atenção para as minhas alunas, dando atenção para as minhas clientes. Então, aqui nesse Instagram, eu estou falando só sobre macarrões, tá? Não tenho previsão para outros cursos. Tá só algumas dúvidas aqui, bem lá em cima. Você compra a farinha aonde? Eu compro a farinha, a minha. Chega em São Paulo, eu tenho um desconto pela quantidade que eu compro, então eu tenho um desconto. E já tenho também o valor do frete certinho, que para mim é melhor chegar, mesmo pagando frete, do que pegar o carro aqui em Salvador e comprar. Então, eu compro, ela vem de São Paulo, eu tenho 3 ou 4 marcas que eu utilizo, tá? Que são de
segurança total, porque são próprias para macarrons, são extra finas, não são oleosas, são sequinhas. Inclusive, com essas farinhas eu não faço nenhum preparo, eu não preciso secar, não preciso fazer nada. Elas já podem chegar eu direto usar para fazer o uso. Então, só é colocar no potinho de vidro, deixar ela fechadinha. E eu tenho aí validade de muito mais do que 6 meses com a farinha, certo? E elas são próprias para macarrão, mas vem de São Paulo. Para mim não tem som. Acho que já foi resolvido o som aqui, né? O pessoal não falou. Boa tarde. Então, gente, quando alguém falar para vocês sobre esse custo, você pode falar que é um mito, né? Que são só 4 ingredientes na massa. No recheio, alguém pode ter perguntado sobre isso. No recheio, tem recheios que levam entre 3 e 4 ingredientes, mas são 2 ingredientes base, que é ganache, que é chocolate e creme de leite, ou leite condensado e creme de leite. Os outros 2 é muito pouquinho que a gente usa, que é saborizante, é pasta. Se eu usar pasta, é muito pouco que eu utilizo também, uma colher de sopa para uma massa. Tem também a própria fruta que a gente utiliza, mas aí é uma quantidade pequena, tá? Então, ele não passa entre 12, no máximo você pode chegar, se você quiser usar um pistache com pedaços, a R$ 15, tá? Então é isso, eu espero que vocês, quando pensem no macarrão, pensem no macarrão tradicional, né? Que até para começar, para o seu cliente ter aquele primeiro sabor, ele não se assustar e dizer, eu não gostei, tem gosto de amendoim, tem gosto de castanha. Não abram mão de uma farinha de amêndoas de qualidade, tá? Veja aqui que essa daqui é bem fininha, clarinha, branquinha, não tenho perda nenhuma. Então, assim, vale a pena você ter a farinha de qualidade e você pagar pelo valor da farinha, sabendo que o que você vai usar é muito pouco na receita. E isso não vai encarecer a sua receita, muito pelo contrário, vai valorizar a sua receita. Tá? E o seu cliente vai estar comendo um macarrão de farinha de amêndoas. E você não vai ficar quebrando cabeça, esquentando cabeça, tendo perdas com farinha, ou comprando em um outro lugar, se arriscando, uma vez dá certo, outra vez não dá. Tá bom? Então a farinha de amêndoa, gente, não é cara para os macarrons. Para você fazer esse docinho que é tão valorizado na confeitaria, tá certo? Eu espero que vocês mudem a cabecinha de vocês a partir de agora, tá? E essa live vai ficar salva. Quem gostou desse conteúdo de hoje, bota eu gostei, ou dá um like, curte lá, faz algum comentário, para que a gente amanhã traga um conteúdo melhor ainda. E essa semana toda a gente fale um pouco mais sobre macarrão, sobre farinha de amêndoas, sobre oportunidade de venda, sobre lucro, sobre como fazer o macarrão perfeito. Tudo isso a gente vai falar essa semana, até sexta-feira, às 14 horas, eu estarei com vocês todos os dias, nessa semana e na próxima. Então já coloca o despertador e deixa a sua dúvida também aqui embaixo da live, caso você tenha dúvida e eu não tenha visto, porque no início eu não vi as perguntas. E eu volto e respondo, tá certo? Um grande beijo, muito obrigada e até amanhã às 14